O Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens. Trata-se do segundo anúncio da paixão de Jesus Cristo no Evangelho de Lucas, no capítulo 9. É curiosa essa frase na boca de Jesus. Primeiro, nós precisamos esclarecer que no Evangelho de Lucas, Jesus anuncia sua paixão 3 vezes, como no Evangelho de Marcos. Ao longo aqui das nossas reflexões, vocês já devem ter escutado muitas vezes dizer que o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito e que Mateus e Lucas, que escreveram provavelmente 10 anos depois, devem ter tido acesso a Marcos. Eles e muitos seguem o esquema de Marcos. Então, Marcos, escrito mais ou menos no ano 70, tem 3 anúncios da paixão. Agora nós estamos com o Evangelho de Lucas, no ano 80, 10 anos depois, escrito com um público mais específico, um público de cristãos de origem do mundo dos gentios, não do mundo dos judeus. E também nesse Evangelho nós temos 3 anúncios da paixão. Hoje a liturgia nos oferece uma reflexão acerca do segundo anúncio, com apenas 2 versículos bíblicos. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Essa é a frase central do nosso texto de hoje. Segunda coisa, esse texto do Evangelho de Lucas está encaixado numa perícope, num texto recortado da Escritura que é imediatamente anterior à parte do Evangelho de Lucas que nós chamamos de grande viagem para Jerusalém. E nós estamos então no fim dos preparativos da viagem, que é a atuação de Jesus na região da Galileia, né? No entorno ali. E quando Jesus está então deixando a Galileia e tomando resolutamente a decisão de ir a Jerusalém, e lá em Jerusalém, Lucas já sabe, são os últimos dias de Jesus, será a sua paixão, será a sua morte. Lucas está escrevendo no ano 80, ele conhece muito bem já essa história que aconteceu nos anos 30, está escrevendo 50 anos depois, né? Então, no final do capítulo 9, Lucas coloca lá que Jesus tomou uma decisão que não era possível voltar atrás, uma decisão resoluta, que no grego a expressão seria mais ou menos assim: Jesus fechou a cara, ele travou o rosto, para dizer assim que ele tomou uma decisão tão bem tomada que ele não vai voltar atrás, né? E aí ele começa então a sua grande viagem para chegar em Jerusalém e ter os últimos acontecimentos que desembocam lá na sua paixão, morte e ressurreição. Então vejam que Lucas está colocando o texto antes sequer de Jesus viajar para Jerusalém. Então é estranho para nós ouvir da boca de Jesus, antes dele estar lá já na cruz, que ele vai ser entregue nas mãos dos homens, como se Jesus adivinhasse o futuro. E o que é curioso, os evangelistas ainda põem essa frase na boca de Jesus 3 vezes, em 3 anúncios da paixão, como nós vimos em Lucas, e Marcos também está assim. Certamente, não é Jesus quem está dizendo: o Filho do Homem, que é claro ele mesmo, vai ser entregue nas mãos dos homens. É Lucas, que 50 anos depois já sabe que Jesus foi entregue nas mãos dos homens. Então Lucas, ao recontar a história, coloca na boca de Jesus essa expressão. Certamente, pela lógica, Jesus não poderia dizer isso, porque Jesus não era adivinho, ele não sabia o que ia acontecer, ele não tinha uma visão além do alcance, porque apesar dele ser de natureza divina, ele é plenamente humano como nós, né? Ele assumiu a carne humana, a vida humana, ele assumiu toda a condição humana, inclusive a condição limitada na história de não adivinhar futuro.
Então Jesus não poderia saber que ele seria entregue nas mãos dos homens, não como uma certeza, como quem vê longe e como quem adivinha. Não, mas Jesus podia saber já em perspectiva, em projeção, quase que fazendo um anúncio prévio, porque não era sonso, não era bobo, conhecia muito bem as consequências dos seus atos. Nesse sentido, sim, Jesus sabia que ia ser entregue nas mãos dos homens. Por quê? Porque esse era o destino de todos os profetas, esse é ainda hoje o destino de todo mundo que fala a verdade, de todo mundo que assume o lado dos pobres, de todo mundo que assume o lado da justiça, de todo mundo que não se cala diante dos poderosos e da injustiça dos poderosos. Jesus não se calou, Jesus não se omitiu, Jesus assumiu plenamente a defesa da vida. E toda vez que a vida é defendida com tanta veemência, certamente há uma consequência para quem a defende, né? E essas consequências podem ser funestas, inclusive a perseguição ao ponto de receber tortura e de receber a morte, que foi o que aconteceu com Jesus. Mas o que esse texto quer dizer para nós? Vejam, Jesus, o Filho do homem, o homem por excelência, aquele que encarna a sua função humana, aquele que encarna o seu ser humano, a sua condição humana mais plenamente, exatamente esse vai ser entregue nas mãos dos homens, porque o mundo dos homens, o mundo humano é um mundo de violência, é um mundo de injustiça, é um mundo de covardia, é um mundo de oprimir o mais fraco. E Jesus vai viver essa experiência. Por isso, nós cristãos, em hipótese alguma, podemos apoiar a violência, porque nós seguimos aquele que foi violentado. Por isso, nós não podemos, em hipótese alguma, apoiar a tortura, porque nós seguimos aquele que foi torturado. Por isso, nós não podemos, em hipótese alguma, votar em quem apoia o armamento da população, em quem apoia a violência, em quem é rude, grosso, estúpido e que fala mal das pessoas e que oprime, que maltrata minorias, negros, homossexuais, mulheres. Por quê? Porque nós mesmos, como cristãos, já ocupamos um lugar não de quem faz violência, mas de quem sofre violência. Esse é o nosso destino, porque nós seguimos alguém que foi assassinado numa cruz por causa de sua opção de vida. Então, como verdadeiros cristãos, sigamos em frente com muita esperança, com muita convicção que essa onda de violência vai passar e que nós, mesmo entregues nas mãos dos homens como Jesus, seremos vencedores pelo poder da fé, porque o amor há de vencer sempre, a fé sempre nos dá essa esperança. Um abraço e até a próxima.